Novas revelações abalam Brasília e chocam o Brasil. Um simples batom levou uma cabeleireira condenada a 14 anos e autoridades se revoltaram. Uma simples pichação virou um escândalo nacional. Débora Rodrigues, uma cabeleireira, foi sentenciada a impressionante 14 anos de prisão por escrever uma frase na estátua do STF e, enquanto isso, criminosos seguem sendo soltos. A decisão causou indignação. Deputados e autoridades estão se manifestando contra o que chamam de abuso de poder e perseguição política. A revolta cresce e a pressão aumenta. Não perca nenhuma atualização, inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias quentes e polêmicas que estão agitando o Brasil. Se você quer ficar sempre informado sobre os assuntos mais impactantes, não deixe de curtir, não deixe de comentar e também de compartilhar. Vamos juntos acompanhar os bastidores dessas histórias e muito mais, porque esse batom aqui tá dando o que falar. Se dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser imposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa bola. Sério? Isso não, ministro. Brasil defende, Brasil defende. De novo a gente tem que apelar para a memória. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso deve ser ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Se você não aceita injustiça, você compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Você sabe onde que eu tô, gente? Eu tô aqui na UNB, na Universidade Federal de Brasília, nessa estátua aqui do John Lennon. Olha isso aqui para você ver, gente. Sabe o que aconteceu com ela? Olha isso aqui, ó. Ela é um patrimônio público. Ela está toda pinchada. Sabe por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque a Débora acabou de pegar agora uma condenação de 14 anos por ter pinchado, coloque a matéria, por ter colocado lá escrito, perdeu mané na estátua do STF. É justo ter pegado 14 anos de prisão? Será que essas pessoas que vêm cá pinchar patrimônio público, pegam 14 anos de prisão? Vamos dar uma rodada aqui na faculdade, na universidade, para vocês verem o que está acontecendo aqui. Vem comigo. Aqui, pessoal, já estou dentro da universidade, aqui, ó, toda pinchada aqui, ó. Morte ao latifúndio. Aí, ó, toda pinchada. Vem comigo que eu vou mostrar mais, que não pode faltar, ó, PT. Vem comigo, tem mais. Tô achando que eu tô debaixo de um viaduto, que eu tô debaixo de ponte? Não, eu tô numa universidade federal. E olha isso aqui, gente, ó. Toda pinchada. Vem cá, mostra aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Toda pinchada. E vai tudo aqui, ó. Toda pinchada. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Esse pessoal que fez isso aqui também pega 14 anos de cadeia por ter pinchado patrimônio público? Pois pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Eu vou entrar com um projeto de lei agora, então, que qualquer pinchação em patrimônio público, em universidades federais, tem no Brasil inteiro, dessa maneira que está aqui, tem que pegar 14 anos de cadeia.
Mas o mais importante aqui é combater essa injustiça com a Débora. A gente tem que votar nesse o mais rápido possível. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso tudo dentro do Congresso Nacional para que isso possa ser votado o mais rápido possível. Vamos para cima, tamo junto. Um batom e 14 anos de prisão. Essa foi a pena imposta pelo ministro Alexandre de Moraes para a jovem Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, mãe de 2 filhos pequenos. E qual foi o crime praticado pela Débora? Escreveu com um batom, a frase "perdeu mané" em uma escultura que está localizada em frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa frase, escrita pela Débora, tem autoria certa. O seu autor é o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o que diz o ministro Alexandre de Moraes? Que a Débora vandalizou a escultura. E o que é vandalizar? No dicionário, vandalizar é estragar, destruir, danificar. A frase escrita pela Débora foi lavada no dia seguinte ou nos dias seguintes com água e sabão e saiu completamente. Não ficou nenhuma marca naquela escultura. Mas, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, esse foi um crime muito grave praticado pela Débora, porque, segundo ele, aquele é o símbolo máximo do Poder Judiciário. Disse ele em um trecho da sua decisão: a ré, conforme se verifica da última fotografia juntada a seguir, segura um aparelho de telefonia celular, demonstrando orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo que acabara de praticar contra escultura, símbolo máximo do Poder Judiciário brasileiro. Vou ressaltar com você. Vandalizou, segundo as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, uma escultura que está limpa depois de ter sido lavada com água e sabão. Essa escultura, vou dizer para vocês com toda sinceridade, há muito ela perdeu seu significado. Quando ela ali foi colocada, representava a justiça. Hoje, ela representa o arbítrio que é praticado todos os dias por vários dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo o principal deles Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na história, ficará entre as piores pessoas do mundo. Ele terá a sua fotografia, o seu lugar garantido numa galeria das piores pessoas do mundo, das mais perversas. Eu quero conclamar a todas as mulheres brasileiras que usem os seus batons em suas redes sociais, escrevam a frase "perdeu mané", para dizer que nós estamos solidários com a Débora e sua família. Esse arbítrio tem que acabar no Brasil. E para ele acabar, nós temos que começar tirando Alexandre de Moraes do cargo que ele está indevidamente ocupando. Não tem a serenidade, não tem a paciência, não tem o recato de um juiz, de como deve proceder o juiz. Age por vingança, age por sentimento dos piores possíveis, talvez um sentimento que já foi retratado pelo ministro Barroso em uma das célebres sessões do Supremo Tribunal Federal. Deixo aqui o registro da minha indignação com essa decisão. Dizer para o povo brasileiro que isso não é a justiça do nosso país. Isso é um grupo de pessoas que se apoderaram do poder, tomaram o poder
estão governando o país com o revanchismo, não deixando esse país ter paz. O responsável pela inquietação em nosso país é o Supremo Tribunal Federal, com suas decisões arbitrárias e absurdas. Mas eu creio que nós vamos vencer esse arbítrio em muito breve. Paz a todos. Povo abençoado do Brasil, a questão não é ser de direita nem de esquerda. Qualquer pessoa de bom senso fica indignada com a maldade e injustiça que Alexandre de Moraes vem cometendo contra mulheres. Já condenou avós, donas de casa, trabalhadoras. E agora, minha gente, ele dá um voto pedindo 14 anos de cadeia para uma mulher, mãe de crianças, que escreveu numa estátua, perdeu o mané. Vai ler o voto dele de mais de 90 páginas, sem consistência, porque ela já estava em frente ao QG do Exército, pacificamente, porque ela apoiou e concordou com o pseudo-golpe. Isso é uma vergonha. O povo brasileiro está tomando consciência de que, na verdade, é uma tremenda de uma perseguição política. Golpe coisa nenhuma. Essas mulheres foram presas sem ter pedra na mão, nem barra de ferro. Isso é uma vergonha. Até onde vai o apoio do STF a esse ditador injusto? O STF que libera corruptos que saquearam o país, como José Dirceu, que pegou mais de 30 anos de cadeia, como Lula, que pegou mais de 10 anos de cadeia, condenados em todas as instâncias, com direito à ampla defesa. O STF libera corruptos e condena mulheres, avós, idosas, donas de casa. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Cadê as feministas, as globais, as que defendem as mulheres? Que vergonha! Caladas diante dessa aberração. Está crescendo no povo brasileiro uma indignação. Até onde isso vai e o que pode acontecer? E pasmem os senhores, vai ter surpresa. O pedido de urgência para análise do projeto da anistia vai ter um grande número de partidos assinando, porque eles estão percebendo a covardia, a injustiça e a maldade. Por isso eu convoco o povo, primeiro domingo de abril, dia 6/4, 14 horas, na Avenida Paulista, vamos dizer sim à anistia. É uma covardia e uma maldade o que estamos assistindo. A minha oração é: Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça contra a injustiça desses homens maus e perversos. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas presas injustamente. Deus abençoe você e sua família. Hoje, sexta-feira, 21 de março, é o dia do meu aniversário, mas também um dia muito triste. O primeiro voto em plenário virtual, Alexandre de Moraes começa condenando a Débora, aquela senhora que tem 2 filhos pequenos, que usou seu batom. Começa condenando ela a 14 anos de cadeia. Isso é desumano, é desarrazoável, é inacreditável. Mas nós devemos lutar, persistir. Eu quero convidar todos vocês agora, de São Paulo, para que no próximo dia 6 de abril, às 14 horas, na Paulista, mais um ato por liberdade de expressão, pela nossa democracia, pelo que resta dela, e também por a anistia dos reféns de 8 de janeiro. Compareça à Paulista, faça a sua parte. Vamos resgatar o nosso Brasil. Então, no próximo 6 de abril, todos na Paulista. Por Débora, pelos seus filhos, pela nossa liberdade, pelo futuro do nosso Brasil. Hoje começou a circular um vídeo da mãe da Débora. Ela é uma missionária e ela deu uma entrevista. E esse vídeo já está viralizando em todos os lugares, né? A Débora, aquela cabeleireira que pegou 14 anos de prisão por escrever "perdeu o mané" na estátua da injustiça. Não existe justiça no Brasil. Antes de mostrar esse vídeo, é um vídeo pesado, assim, realmente magoa. Débora, eu não sei se você vai assistir esse vídeo ou não, mas de todas as injustiças, de todos os crimes, de toda essa perseguição, a sua condenação, Débora, é a que mais mexeu com a gente. Assim, acho que se
teve alguma condenação que mostrou para o Brasil que realmente está na hora da gente lutar e que a gente não pode desistir, nós não vamos parar até que você esteja livre, é a condenação de uma mãe de 2 crianças pequenas que pegou 14 anos porque ela escreveu Perdeu o Mané numa estátua, e uma condenação que acontece na mesma semana em que André Janones é liberado por rachadinha. No mesmo dia que o doleiro da Lava Jato é liberado pelo Gilmar Mendes. Mesmo dia que o traficante do Comando Vermelho também é liberado pela justiça brasileira. Nós não vamos parar, Débora. A sua condenação nos deu mais energia, mais ânimo, mais determinação. E depois que eu assisti esse vídeo da sua mãe, aí, Débora, realmente a sua história vai mudar o Brasil, Débora. A falta que sinto da minha filha, a falta que sinto da minha filha, a dor que sinto da minha filha, o amor que tenho pela minha filha. Eu não suporto estar longe da minha filha. Minha filha é minha vida. Que do jeito que eu derramo minhas lágrimas por ela, os filhos dela derramam por ela também. E as mesmas lágrimas, a mesma dor, o mesmo sofrimento. Eu ver aquelas crianças sentar na minha mesa para almoçar ou tomar o cafezinho da manhã. Ou a gente fazer um bolinho no aniversário dele. E a gente dizer para aquelas 2 crianças, fale uma palavra aí, fale qualquer coisa aí, para agradecer primeiro a Deus. As crianças respondem assim, a primeira palavra é que eu queria minha mãezinha aqui perto da gente, queria minha mãe presente. E aí a gente tem que ver alguns jornalistas, deputados, zombando dessa condenação. Gente, essa condenação mexeu demais com a gente, assim. Eu vi uma matéria hoje que assim, essa matéria aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Ô, porcaria. Eu vi essa matéria aqui, aí eu percebo, é aquele momento que a gente percebe assim, o Brasil... Isso aqui foi publicada hoje. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Peraí. Olha isso aqui. Ano novo? Traficante do Comando Vermelho comemora a liberdade com queima de fogos. Netão do Urubu voltou às ruas na sexta-feira, dia 21. Soltura do traficante foi celebrada com queima de fogos no Morro do Urubu. Acho que foi sexta-feira, o mesmo dia que a Débora foi condenada, um dia depois. Então esse cara aqui, que é um traficante, chefe do Comando Vermelho lá, foi liberado. E faz fogos de artifício. A mãe de uma família que nunca cometeu crime algum, condenada a 14 anos de prisão. E aí, a gente tem que se conter, porque se eu verbalizo o que meu coração sente agora, o nível de indignação, não é questão de tempo, eu vou estar lá junto com a Débora também. E se você fizer isso, você também. Agora, se você cometer rachadinha, se você traficar, nada te acontece. Se você roubar, e quanto mais você roubar, mais blindado você vai estar. E se roubar bastante, mas se roubar muito, na casa dos trilhões, o STF te coloca na presidência do Brasil. Pessoal, dia 6 de abril, eu não sei o que você vai estar fazendo, o que você organizou para sua vida, mas no dia 6 de abril, se você puder, vai para Paulista. A gente não pode parar. Pelo menos passar essa mensagem para Débora, que a gente está indo em defesa dela, dos filhos, da família, de todas as outras pessoas que foram condenadas. Mas, sinceramente, esse caso da Débora foi o que mais nos marcou, porque ela escreveu Perdeu o Mané de batom. Perdeu o Mané que o Barroso falou. Barroso, que disse que derrotou o bolsonarismo, que o STF se tornou um órgão político. E ele disse perdeu o Mané. Disse também que eleição não se ganha, se toma. E assim seguimos acompanhando de perto as reações e essa decisão polêmica do STF que tem dividido a opinião pública. A condenação de Débora levanta questões sobre liberdade de expressão, o poder judiciário e a aplicação de justiça no Brasil. O que será que vem por aí, hein? Fique ligado, porque a história ainda está muito longe de terminar. Deixe aqui o seu comentário abaixo, compartilhe a sua opinião e não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história e de outras notícias que estão mexendo com o país. Até o próximo vídeo.